músculos agonistas, músculos antagonistas, músculos sinergistas, isoladores e compostos. O conceito de tudo isso facilita para você conseguir fazer uma escolha dos exercícios que não vai prejudicar o processo de recuperação do seu treinamento, que vai focar músculos fracos. Então, esse tipo de conceito é muito básico e as pessoas tentam estruturar um treino sem ter ele. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo isso. Vamos demonstrar alguns exercícios na prática para você conseguir visualizar e daqui para frente eu soltar a sua mão. E quando você for analisar um movimento biomecânico, você vai falar, já entendi qual que é o agonista, já entendi qual que é o antagonista, o sinergista, exigiu muito, pouco. Tudo isso no vídeo de hoje. Então clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Temos que lembrar que o conceito de agonista e antagonista depende da área que a gente está observando. Então, por exemplo, na farmacocinética, na farmacologia, o antagonista e o agonista eles são realmente, como o próprio nome diz, o antagonista prejudica, entre aspas, a ação do agonista. Então, algo que é agonista beta-adrenérgico com o antagonista é justamente o efeito oposto, mas não vamos falar disso, vamos falar de biomecânica. Músculo agonista do movimento. É o principal, é o músculo que é o ídolo, é o músculo que está trabalhando, é o músculo que faz tudo. Então, por exemplo, vou fazer uma flexão de cotovelo, perfeito? Aí, ó, isso aqui é um movimento de flexão de cotovelo. E isso é o quê? Um movimento de extensão de cotovelo. Quer dizer que aqui eu trabalho o bíceps e aqui eu trabalho o tríceps, não é isso, Leandrão? Não. O músculo agonista, ele é um músculo que faz força no movimento. Então aqui, ó, agonista, perfeito? Porque o bíceps fez força para colocar para cima. Muito bom. E para baixo, Leandrão, quem está fazendo força? Quem está fazendo força, eu pergunto para você. É o bíceps de novo, porque ele não está permitindo que o peso despenque. Porque se o tríceps fizesse força, seria isso aqui, ó. Eu estou arremessando o peso para baixo. Agonista é tríceps. Agonista, bíceps. Agonista, bíceps. Perfeito? Na fase concêntrica e na fase excêntrica controlada, o agonista é o bíceps. Agora, se eu vou falar de uma extensão de cotovelo, e aí eu vou fazer esse mesmo movimento num cabo com polia alta, então eu pego o cabo de cima e vou trazer para baixo. Nesse caso, se torna o tríceps o movimento agonista e antagonista, porque a força está fazendo na posição ao contrário. Então eu estou puxando a polia de cima para baixo. Quem está fazendo força é o tríceps. Na hora de voltar, se eu soltar o tríceps, o cabo vai fazer isso aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou segurando, segurando, segurando. Então, você vai perceber que o tríceps é o agonista tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica do movimento. Isso é muito importante a gente entender, porque, infelizmente, as pessoas acreditam que o treinamento, né, avançado de agonista e antagonista vai ser benéfico para a hipertrofia. E por que não vai ser benéfico? Porque, veja só, novamente, quem está fazendo força é o bíceps, certo? Beleza. Quem está fazendo força é o bíceps porque eu estou segurando o peso. Beleza. O tríceps, ele está se mexendo. Você percebe que ele está se mexendo? Ó? Só que ele está se mexendo unicamente porque o músculo agonista está trabalhando. Ele não está fazendo trabalho nenhum. Se você pôr a mão nele e você realmente estiver fazendo o exercício correto, ele nem fica duro. Então o que acontece? Ele não está sendo trabalhado. Aí você fala, tá, aí eu vou fazer aqui porque ele está se movimentando atrás e depois eu inverto. Não muda nada. Não vai dar mais intensidade. Porque ele não estava trabalhando antes e quando eu for fazer um exercício de tríceps, o bíceps vai estar na mesma situação. Então o treinamento de agonista e antagonista, ele vai te ajudar vou economizar um tempo. Beleza. Talvez, dependendo da combinação que eu faço de exercícios, vai me exigir do cardiorrespiratório. Beleza. Agora, hipertrofia não irá acontecer diretamente por esse fenômeno. Então você entendeu o que é agonista e o que é antagonista, certo? E os músculos sinergistas. Isso é muito legal. Vamos para cá. Vou fazer agora aqui um desenvolvimento, certo? No desenvolvimento, eu percebo que eu estou mexendo os meus ombros, certo? Maravilha. Então eles estão sendo trabalhados. Todo mundo sabe que desenvolvimento é um exercício de ombro. Só que você percebeu
de que o meu cotovelo também está mexendo, vou fazer de novo, ó. Olha só o cotovelo, só essa região, esquece o resto. Só isso aqui, ó. Aí. Ele está mexendo, não está? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar qual que é o músculo agonista e antagonista do movimento do cotovelo. Porque aí a gente consegue descobrir qual músculo está sendo trabalhado. Então veja só, o cotovelo aqui, ele está fazendo força para quê? Porque aqui nós temos o cotovelo normal, certo? Aqui estamos flexionando o cotovelo e aqui estamos estendendo o cotovelo. Show de bola, maravilha. Ele está fazendo força para flexão ou para extensão? Olha só. Me parece, Leandro, que ele está estendendo, porque ele começa fechado o movimento e você tem que fazer força para terminar estendido. Então, na verdade, o movimento que está acontecendo aqui, se eu parar essa articulação, é esse movimento, certo? Esse movimento aqui fazendo força para lá é o quê? Tríceps. Então, eu estou fazendo força para uma extensão de cotovelo. Automaticamente, o que eu estou trabalhando? Tríceps. Então, quando eu estou fazendo o meu desenvolvimento, eu estou trabalhando os meus deltoides, verdade, e os meus tríceps. Então, os tríceps trabalham menos, porque o deltoide falha antes. Então, o meu músculo sinergista, o que ajuda esse movimento é o tríceps. E ele não é um exercício de tríceps porque o ombro falha antes. Caso eu tivesse um movimento onde o meu tríceps falharia primeiro, por exemplo, um supino fechado, olha só. Supino fechado, está acontecendo uma extensão de cotovelo aqui? Tá, certo? Todo mundo consegue ver o cotovelo se mexendo e fazendo uma força para extensão do cotovelo, certo? Perfeito. Mas percebeu que o ombro também está se mexendo? Então ele também é um exercício de que trabalha o ombro, certo? Se ele é um exercício que trabalha ombro e tríceps, por que ele é um exercício considerado de tríceps? Porque o tríceps é mais exigido. O arco de movimento é maior, ele vai falhar antes do ombro. Portanto, ele é um exercício de tríceps com sinergista de deltoide. Por que é importante você saber disso? Um aluno meu pode me perguntar. Porque quando você entende dessas coisas, você consegue montar o seu treino de uma forma mais inteligente. Por exemplo, eu vou fazer peitoral, vou fazer supino. Vamos analisar o supino agora, uma análise biomecânica do supino. Ó, tô jogando para cima e jogando para baixo. O que você vê de movimento aqui? Leandrão, eu vejo um movimento nos ombros, igual de um crucifixo, certo? Só essa região aqui, pessoal. Analise só essa região. Ó, crucifixo, certo? Beleza. Agora aqui, ó. Beleza. Então eu estou trabalhando bastante peitoral. Só que peitoral também está mexendo aqui no cotovelo, como a gente já viu. Novamente estou estendendo o meu cotovelo fazendo força. Isso quer dizer o quê? Temos um trabalho de tríceps aqui também. Como temos um trabalho de peitoral, de tríceps, sim, eu não falei do deltoide, mas é só para não complicar demais. Se eu vou fazer um treinamento de tríceps um dia antes, talvez seja não ideal, porque eu vou cansar o tríceps antes, aí eu vou fazer um supino onde vai pegar tríceps de novo. Isso pode atrapalhar o meu descanso. A mesma coisa no inverso. Fiz peitoral hoje e amanhã vou fazer tríceps, mas no meu treinamento de peito eu exigi muito dele. Então talvez se eu desse um diazinho a mais eu teria um rendimento maior. É claro, nós temos técnicas avançadas de microciclo. Então, quando a gente fala de uma técnica avançada de microciclo, é verdade. A gente pode, por exemplo, abaixar a resistência 2 vezes de um músculo. Então, por exemplo, eu vou treinar tríceps e vou treinar peitoral só com supino, não com crucifixo, porque o crucifixo não trabalha tanto o tríceps. Então, eu vou trabalhar só com supinos, para exigir do tríceps. Então, eu agrido ele uma vez e agrido ele de novo. Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso. Então, posso treinar de qualquer jeito, Leandro? Não, porque se você faz isso, você atacou 2 vezes o tríceps. Então, você precisa de não talvez 7 dias, talvez você precise de 10 dias para voltar a estimular ele. Na próxima semana, você pode trabalhar ele bem pouquinho. Então, vou treinar peito na segunda-feira e fiz essa técnica na quarta e quinta, só que na segunda eu vou trabalhar com pec deck, com crucifixo, com outros trabalhos de sinergia, para que isso não prejudique a minha recuperação, que precisa ser maior
por essa técnica que eu fiz. Então, se você usa isso errado, você entra num processo de overtraining localizado. Você pode entrar para melhor colocar. E agora que a gente entende sobre isoladores e compostos. Então, por exemplo, eu posso fazer um treinamento de peitoral com isoladores apenas, para eu descansar bastante o meu tríceps e conseguir utilizar ele numa outra estratégia. Posso também, ao contrário. Leandro, eu quero focar só os meus tríceps. Meu peitoral tá beleza, eu só quero manter ele. O que eu vou fazer? Ao invés de treinar peito e tríceps, eu vou treinar tríceps e peito. Claro, vou começar pelo meu músculo mais fraco. Posso fazer isso? Pode e deve para focar o músculo fraco. Vou fazer o treinamento de tríceps, legal, vou exigir, show. Quando eu for para peitoral, eu vou fazer 4 supinos, para justamente estourar o tríceps, acabar com ele. Então não vou fazer pec deck, porque eu quero ativar o tríceps. Ah, Leandro, mas aí o tríceps vai falhar antes do peitoral. Beleza, o objetivo é justamente esse. Então o treino, quando você entende de agonista, antagonista, sinergista, você brinca com os isoladores e compostos de acordo com os seus músculos fracos. E isso é sensacional. Pessoal, só lembrando que eu tenho playlist aqui de tudo, treino, dieta. Então vamos fazer uma maratona para aprimoramento intelectivo? Pode procurar a playlist aqui no canal. Então clica no gostei e se inscreva aqui porque tem muito conteúdo. E um dos conteúdos que eu fiz foi justamente ensinando vocês a focar o músculo fraco, que foi o que eu falei aqui. Agora que você já tem essa técnica do agonista, antagonista e sinergista, manja de isoladores e compostos, você pode clicar nesse vídeo aqui e entender as 3 técnicas que eu utilizo com os meus alunos para melhorar os músculos fracos.